Faleceu ontem o escritor peruano Mário Vargas Llosa, uma perda gigantesca, tanto para a literatura latino-americana, que, na minha opinião, era o maior escritor latino-americano contemporâneo, quanto para a literatura mundial, que eu considero o Llosa um dos três maiores escritores atualmente no mundo. Ele já tinha uma dimensão em vida, para mim, que ele já era um clássico, né, em vida. É muito raro você ter um escritor que em vida você já considere um clássico. Vargas Llosa tinha para mim essa dimensão. E durante muito tempo ele dividiu com Garcia Marques esse protagonismo da literatura latino-americana, né? Eu cresci com esse embate, assim, quem é melhor, Vargas Llosa ou Garcia Marques? Normalmente a escolha de cada um tinha muito mais a ver com a sua ideologia do que com questões literárias. Os dois eram dois gigantes, né? O Vargas Llosa e o Garcia Marques. O Vargas Llosa à direita, né, e o Garcia Marques à esquerda. Mas a gente vai falar da política do Vargas Llosa um pouquinho depois desse vídeo, no final do vídeo. O Llosa, ele foi o vencedor do Prêmio Nobel de Literatura em 2010. Ele tinha uma obra marcada muito pela crítica às castas e hierarquias sociais, né, da sociedade, na política. E para a gente compreender a América Latina, a obra do Vargas Llosa ajuda muito a gente a compreender todo o turbilhão, toda a loucura, as ditaduras latino-americanas, está tudo isso muito presente na sua obra. É, assim, Conversa na Catedral, né, foi um dos seus primeiros livros. Você tem na década de 70, acho que 71, 73, não vou lembrar agora, o Pantaleão e as Visitadoras, que, aliás, há uma adaptação literária, cinematográfica maravilhosa desse livro, muito engraçada, divertida. O filme protagonizado pela aquela atriz colombiana Anne Cepeda e pelo Salvador Del Solar, um filme de uma produção peruana de 2000, dirigido pelo Francisco Lombardi. É um filme que fez muito sucesso naquele circuito de festivais latino-americanos, naquele meio cinéfilo, né? E é um filme muito divertido. Se alguém tiver a oportunidade de ver, vai gostar muito, tenho certeza. Você teve o Tia Júlia, o Escrivinhador, também um livro muito importante do, da carreira do Vargas Llosa. A Guerra do Fim do Mundo. Tem uma polêmica sobre esse livro, né? O Rui Guerra, diretor moçambicano radicado no Brasil, ele disse certa vez que escreveu um roteiro sobre a Guerra de Canudos com Vargas Llosa para um filme. Aquelas questões de cinema, o filme acabou nunca saindo. E, segundo o Rui Guerra, o Vargas Llosa teria pego o roteiro transformado na Guerra do Fim do Mundo. É, todo aquele tema da Guerra de Canudos. Eu lembro, inclusive, se é verdade ou não, eu não sei. Eu lembro, inclusive, quando uma das várias vezes que o Vargas Llosa esteve no Brasil, levaram para ver o filme que tinha acabado de sair, que era Guerra de Canudos, do Sérgio Rezende. Levaram o Vargas Llosa para assistir o filme. O Vargas Llosa foi educado, tal, mas deu para sentir que ele não curtiu muito o filme. E eu entendo, ele tem boas razões para não curtir o filme, porque o filme tem problemas seríssimos, mas aí isso é uma outra questão. Quem Matou Palomino Molero é um outro trabalho muito interessante dele. E um livro que eu considero, deixa eu pegar aqui, que eu considero bem subestimado dele, mas que eu acho uma obra-prima, esse aqui, A Festa do Bode. Ela trata do... Aqui, tá melhor assim. Ela trata do atentado ao ditador da República Dominicana, o Trujillo, né, e tudo que implicou a ditadura Trujillo para da sociedade dominicana. É um livro assim, maravilhoso, dividido em três tempos. Eu confesso que quando estive na República Dominicana, o livro me saía da cabeça, eu ficava imaginando os locais, os personagens. Tem uma adaptação desse livro para uma minissérie, com a Isabela Rossellini no papel principal. Eu confesso para você que eu acho a adaptação péssima. Eu não aconselho a ver. Leia o livro, que é um livro estupendo. Travessuras da Menina Má. Tem uma minissérie na Globoplay, mediana. E um dos últimos, vou pegar aqui também, é esse aqui. Tempos Ásperos. Né? Esse livro, perdão, ele não é uma continuação da Festa do Bode, tá? Mas a semente dele está aqui na Festa do Bode. Esse aqui trata do golpe de Estado contra o presidente guatemalteco Jacob Arbenz, que foi taxado pelos norte-americanos como comunista, né, porque ele contrariou interesses de grandes corporações americanas na Guatemala.
O Vargas Llosa, inclusive, defende no livro que ele, na verdade, não tinha nada de comunista. Ele era até um liberal, mas por contrariar interesses americanos, ele acabou sendo derrubado. Excelente livro também. O, a Festa do Bode é melhor. Isso aqui para mim é obra-prima, mas esse aqui é muito bom também. Por fim, eu acho que é incoerente não falar de Vargas Llosa, e não falar de política. Porque Vargas Llosa era muito político, não só nos seus livros, mas qualquer entrevista que ele desse, a política estava presente, ele falava abertamente de questões atuais da política mundial, da política latino-americana. Ele foi candidato à presidência do Peru em 1990, era favoritíssimo, reta final da campanha, ele na frente, só que chegou no finalzinho, um candidato obscuro foi subindo devagarzinho, foi lá e ganhou a eleição. Alberto Fujimori. Nunca mais se candidatou a nada, ficou nojado dessa política, né, dessa política eleitoral, partidária, mas ele era um ferrenho detrator da esquerda latino-americana, né? Ele era um defensor dos republicanos americanos e detestava os democratas. O que me causou uma certa estranheza nos últimos tempos foi na última eleição peruana, que na última hora ele apoiou a Keiko Fujimori. Claro que eu não esperava que ele fosse apoiar o Pedro Castilho, né? Que seguia toda aquela cartilha típica da esquerda latino-americana, que era a coisa que o Lhosa mais detestava. Mas apoiar a Keiko,